Bom dia, família! Feliz segunda para vocês, ótimo começo de semana. Que bom ter você aqui junto comigo e a gente crescendo e aprendendo juntos. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional dessa manhã, depois de um fim de semana intenso, né, para nós como igreja aqui local. Muita coisa acontecendo, espero que você tenha conseguido participar ou da conferência de empreendedorismo ou do retiro de jovens que a gente teve ao mesmo tempo, do bazar que estava acontecendo ao mesmo tempo, né, dos cultos do fim de semana também. Foi um fim de semana muito rico, muito intenso, mas com muito aprendizado, muito abençoado também. Estamos aqui começando uma nova semana, começando juntos e com um novo tema para a gente começar a conversar também. Nós estamos falando sobre a decisão de compartilhar aquilo que Deus fez em nossas vidas, a gente falar com pessoas a respeito da obra de Deus, do que Deus fez, do que Deus está fazendo na nossa vida e a gente espalhar essa verdade, essa notícia. E hoje nós vamos falar sobre a alegria de dar. E tem muito a ver com esse compartilhar, porque o compartilhar ele parte do pressuposto que eu vou dar alguma coisa, né? Eu vou dar ou uma palavra, ou eu vou compartilhar alguma coisa. Nós vamos falar, em geral, como o dar faz parte do nosso DNA como filhos de Deus. Nós vamos ver isso hoje e eu creio que vai ser um tempo muito rico. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. É o nosso texto-chave de hoje, onde o apóstolo Paulo está falando algumas coisas, ele cita uma frase meio que de Jesus e tal, e vai ser a nossa base para a nossa conversa hoje. E se você deu um bom dia aí no chat, eu quero devolver para você o bom dia. Na segunda-feira eu gravo o devocional previamente, para que você possa fazer o seu devocional, mas para que eu possa ter o meu dia de descanso também. Segunda é o único dia da semana que eu paro um pouquinho para recarregar as baterias, então por isso não estou dando um bom dia pessoalmente para vocês aí. Mas vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 35 diz o seguinte: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Então, ele está dizendo, cara, eu fiz algumas coisas, eu mostrei também para vocês, através do meu trabalho, está falando aqui de ações, tá? Que devemos ajudar, olha aqui a palavra, ajudar os fracos. Lembrando as palavras de Jesus que diz que a maior felicidade em dar do que receber. Dar é a nossa palavra-chave. Hoje nós vamos falar sobre a alegria de dar. E no contexto do versículo a gente já vê que tem a ver com ações e atitudes que a gente traz. E é isso que o nosso texto estava falando. Nós vivemos num mundo que muitas coisas na nossa sociedade são literalmente de cabeça para baixo quando comparados aos princípios bíblicos. São literalmente o contrário dos princípios bíblicos, né? Nós vivemos num mundo onde o que é pregado e o que é buscado é acumular coisas. Cara, eu quero ter uma casa maior, um carro maior, ou mais casas, mais carros, mais viagens, mais coisas, mais recursos, mais seguidores, né? E a gente tem a tendência de achar que o sucesso vem pelo acúmulo de coisas para mim. E não estou dizendo de forma alguma, por favor, acho que vocês entendem, né? Que seja errado você ter coisas boas ou que seja errado você investir para uma estabilidade financeira para sua família a longo prazo. Nada a ver com isso, mas ninguém é homenageado por aquilo que acumulou para si mesmo. Já percebeu isso? Ninguém é homenageado. Cara, eu quero parabenizar aqui, uma salva de palmas pro João, porque o João ele tem 12 carros na garagem. Cara, se os 12 carros têm a ver com uma empresa, que ele cresceu, que ele construiu, que ele empreendeu e tal, e teve sucesso, beleza, mas palmas pro João porque ele acumulou 12 carros na casa dele, você não vê isso acontecer. Agora, palmas pro João que quando trocou de carro, deu o seu carro antigo
para uma mãe solteira com 3 filhos que não tinha como levar os seus filhos para a escola. Aí é outra história. Por quê? Porque alguém deu. A nossa cultura, ela prega muito acúmulo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ninguém é homenageado por acumular nada. A gente entende que existe algo importante, valioso e que merece o nosso aplauso quando a pessoa é doadora. E quando nós olhamos para Deus como nosso Pai, nós entendemos que, cara, o caráter de Deus é um caráter generoso. Deus é um Deus generoso e esse é o caráter de Deus que é nosso Pai. Nós, como filhos, devemos nos parecer com o nosso Pai. Vamos falar um pouquinho sobre a generosidade de Deus. Eu vou listar para você algumas coisas que Deus nos deu. Primeiro, ele entregou seu filho, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê literalmente tenha a sua vida mudada. Deus deu algo, o filho, para que eternamente a vida daquele que escolher crer em Jesus será mudada, para que tenha vida eterna, para que não pereça. Literalmente a palavra significa não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu algo que tem o potencial de mudar a vida eternamente de todo aquele que crê em Jesus. Forte, ok? Mas além disso, ele nos deu salvação, perdão, vida, sabedoria, graça, alegria, consolação, sustento, paz, direção, liberdade, alívio, dons, poder, autoridade, amor. Isso para não falar dos dons específicos que você talvez tenha, habilidades que Deus te deu, né, que são dons e presentes e a provisão de Deus e o cuidado de Deus e os mimos de Deus e assim por diante. Então, faz parte do caráter de Deus ser generoso. É caráter de Deus ser generoso. E se nós somos filhos de Deus, a generosidade é algo que deve crescer no nosso coração. Porque nós estamos numa jornada nos tornando cada vez mais parecidos com Deus, parecidos com Jesus, o seu Filho. Não no sentido de sermos deuses, mas de refletirmos o caráter do nosso Pai. Então a generosidade deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós devemos entender, o nosso tema de hoje, a alegria de dar. O bem mais precioso que a gente tem hoje não é necessariamente recurso financeiro, porque recurso financeiro não tem limite, você pode ganhar, né, valores quase que ilimitados. Mas um dos recursos mais preciosos que a gente tem hoje na nossa sociedade corrida é o nosso tempo. E é precioso, em parte, porque o nosso tempo é limitado e é igualitário. Não é? Todo mundo tem 24 horas por dia, né? Então, um dos recursos mais preciosos que a gente tem é o nosso tempo. Então, deixa eu te perguntar nesse sentido, porque para algumas pessoas, fazer um Pix num valor alto, para eles nem custa muita coisa, nem faria falta. Talvez aquilo que para nós seria um valor alto, para eles, cara, faria sem problema nenhum, sem muito coração, sabe? Sem muito envolvimento, sem muito sacrifício, sem nem ter que amar muito. Porque para eles talvez o valor não seria tão significativo. Mas quando se trata de tempo, a gente começa agora a igualar o campo. E a pergunta é, quanto tempo você tem oferecido a Deus e às pessoas? Quanto tempo você tem oferecido a Deus e às pessoas? Porque é a partir do tempo que a gente consegue, entre outras coisas, medir a nossa generosidade. Né? A generosidade não é só tempo, é tempo, talento e tesouro. Okay? Então, tempo, talento, meu dom, minhas capacidades que eu dou para ajudar pessoas. Né? Você pode ser um advogado, um engenheiro, enfim, um médico, uma professora, né? E doar o seu talento para ajudar pessoas, né? Só que também passa pelo tempo, você entende? Que eu não tenho como doar meu talento se eu não doar meu tempo. E o tesouro. Né? E o tesouro é o recurso financeiro. Mas o tempo, o tesouro também está ligado com o tempo, porque você precisa de tempo para você ganhar o seu tesouro. Então, o tempo é uma forma interessante de a gente medir essas coisas.
né? É a partir do tempo que a nossa generosidade é expressada. Então, quantas pessoas têm sido abençoadas através das nossas vidas? Quanto tempo você tem doado para Deus e para as pessoas? Alguns estão numa fase da vida onde conseguem doar muito tempo, muito. Ok? Então talvez seus filhos já estão fora da casa, você já tem uma carreira estabelecida e você consegue hoje, ou talvez você está aposentado, cara, mais ainda, você consegue doar muito tempo para Deus e para as pessoas. Glória a Deus por isso, ótimo, aproveite e doe mesmo, ok? Outros estão numa outra fase da vida, talvez estão ainda ascendendo nas suas carreiras, têm filhos pequenos em casa e a demanda não permite que eles entreguem tanto tempo quanto uma pessoa aposentada com os filhos já fora de casa, por exemplo. E está tudo bem. Mas para a sua fase de vida hoje, para a etapa da vida que você está vivendo, seja ela qual for, você tem encontrado tempo para você doar para Deus e para as pessoas? Por que isso é importante? Porque muitas vezes no período de ascensão de carreira, a gente começa a focar tanto na carreira e doar tanto tempo que a gente passa a não ter tempo para Deus e não ter tempo para as pessoas, pensando que, cara, eu só preciso focar aqui, preciso focar aqui. E qual que é o problema? A nossa alma, ela sabe que está faltando alguma coisa. Se você não tiver um tempo de conexão com Deus, um tempo de se doar para o próximo, a sua alma vai começar a definhar. A sua carreira pode crescer, mas a sua alma definha. O seu espírito não é alimentado. E você vai começar a sentir os efeitos disso a longo prazo. Então, é importante a gente respeitar o momento que a gente está vivendo, né, a fase que a gente está vivendo profissionalmente, pessoalmente. Sim, vamos respeitar isso, vamos entender que uma mãe com 2 filhos em casa não vai poder se doar tanto quanto ela vai poder se doar quando ela estiver aposentada e os filhos fora de casa. Beleza, mas mesmo dentro do ambiente que eu estou, mesmo dentro da realidade que eu estou vivendo, como mãe com filhos pequenos, eu posso fazer alguma coisa. Alguma coisa eu posso fazer. Nem que seja na área que os meus filhos estão. Cara, eu vou trabalhar, né, no ministério infantil da minha igreja. Eu vou fazer alguma coisa com os meus filhos, né, mas eu posso doar alguma coisa. E se você não fizer isso, você vai ficar de fora daquilo que é o nosso tema de hoje. A alegria de dar. A alegria de dar. Existe uma alegria, existe uma satisfação, existe algo que é um remédio para a nossa alma, que tem a ver com eu servir, com eu fazer pelo próximo, né, alguma coisa com o meu talento, com o meu dom, com o meu tempo. Então, quantas pessoas poderão ser abençoadas hoje através da sua vida? Se a gente só entender que, cara, hoje eu vou dar um pouquinho de tempo, eu vou parar para ouvir um pouquinho melhor aquela pessoa que vai trazer alguma coisa para mim, né? Eu vou buscar cuidar de uma pessoa, eu vou chamar alguém para tomar um café um pouquinho mais demorado hoje, né? Quem que poderia ser abençoado hoje através da doação do seu tempo? Nós devemos ser generosos para com pessoas, para que pessoas possam ser abençoadas através do nosso tempo, do nosso talento ou do nosso tesouro. De alguma forma, hoje você pode abençoar alguém, pode ter certeza disso. Isso expressa a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele vai fazer ainda. Expressa que você entendeu, que você recebeu muito mais do que você poderia um dia dar. Então o dar é só uma pequena expressão, uma pequena, né, um pequena retorno daquilo que eu já recebi de Deus. Então lembre-se que nós nunca seremos tão parecidos com Deus como quando nós decidimos dar. Cara, você se torna extremamente parecido com Deus quando você se torna generoso, generosa e você decide dar. Porque Deus amou ao mundo que Ele deu. Quando você decide dar alguma coisa que é preciosa para você, para abençoar a vida de outros, sem e o caráter de Deus é um Deus que dá sem querer nada em troca, né? Não é, vou dar agora para que depois você... Não.
Quando a gente tem essa mesma atitude, a gente se torna parecido com o nosso Pai. Nós refletimos, né? Tem aquele outro texto que diz, né? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Para que vejam as boas obras, não no sentido de obras religiosas, trabalho, né? Mas, cara, o amor ao próximo, o cuidado, o dar do tempo, tesouro e talento, né? Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, vendo, cara, tem algo do caráter de Deus nessa pessoa. E parece que eu estou recebendo, muitas vezes as pessoas recebem assim, né? Estou recebendo esse tempo, esse tesouro, esse talento, esse carinho, esse cuidado, não como um cuidado de uma pessoa para com a outra, mas parece que Deus está cuidando de mim através de você, né? É assim que muitas vezes as pessoas recebem o nosso cuidado, a nossa generosidade. Que Deus possa te dar essa oportunidade de você ser generoso com alguém de tal forma que essa pessoa não receba a generosidade como se ela fosse só sua, mas a generosidade como se fosse uma generosidade de Deus para com ela. E que a glória, o amor, a presença de Deus possa fluir através da sua vida para a vida de outras pessoas. Amém, gente boa? Nós vamos encerrar por aqui, deixando aí esse desafio para você. Buscar ser generoso com alguém hoje e refletir o caráter e a glória de Deus através de algum ato de generosidade. Procure aí, esteja sensível àquilo que Deus vai trazer para você, tá bom? Nós nos vemos amanhã para mais um devocional. Estamos chegando aí próximo do fim do ano e nessa semana eu vou estar falando com vocês sobre algumas coisas diferentes que a gente vai fazer depois de acabar o livro e antes de acabar o devocional ainda, tá bom? Um grande abraço para vocês, vamos orar pedindo para que Deus nos ajude nesse sentido. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor nossas vidas hoje e dizemos que nós queremos refletir o seu caráter. Oramos para que o Senhor nos faça sensíveis hoje para formas em que nós podemos fazer isso de forma prática, para abençoar a vida de alguém e para replicar o seu caráter através das nossas vidas. Nos ajuda, Deus, nos fortalece, nos faz sensíveis a isso e nos usa hoje, Pai, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Grande abraço para vocês. Até amanhã, um ótimo dia. Tchau, tchau.